Bom, nesse bloco a gente recebe o advogado Tadeu Barbelino, vice-presidente da OAB aqui de Nanuque, e o tema é pensão alimentícia. Doutor, falando sobre pensão alimentícia, o que a lei determina a respeito desse tema? A pensão alimentícia, ou pensão alimentar, ela é englobada no Código Civil e em lei esparsa, e diz que todo aquele que tem necessidade de alimentos poderá vir a cobrar na justiça através da possibilidade de pagamento daqueles que têm a obrigação de alimentar. Então, todo aquele que tem a necessidade e todo aquele que tem a possibilidade de pagamento está engajado nesse meio de pensão alimentícia. E outra coisa que é de suma importância, hoje, Diran, não só o grau de parentesco faz com que as pessoas tenham direito à pensão alimentícia. Hoje também os graus de afinidade também, a gente tem visto muito nos julgados, muitos julgados nesse sentido. Então não precisa ser mais pai e mãe, né, para dar esse direito ao filho, vamos dizer assim. Justamente, veja bem, a regra geral é que seria ascendentes, descendentes e colaterais, até o 3º ou 4º grau. Hoje a lei ela não coloca mais essa situação, vai de caso a caso. Caso concreto a caso concreto. Se alguém teve uma afinidade com determinada pessoa, seja porque era sogra, seja porque era cunhado, e aquela afinidade ela se esvaiu em virtude de um divórcio, de uma separação, caso a caso, o judiciário vem entendendo que, havendo a possibilidade de pagamento e a necessidade de se alimentar, que deve ser cumprida a obrigação alimentar. Bacana. Então, no caso, a pensão, quem seriam esses beneficiados? Um sobrinho, um filho, uma esposa ou até mesmo um marido poderia solicitar? Com absoluta certeza, hoje os julgados se curvam, inclusive, no sentido de adoção socioafetiva, aqueles que não são filhos, os chamados enteados. Eles também têm direito, tanto de pleitear do pai postiço quanto da mãe postiça, né, vamos assim chamá-los, direito à pensão alimentar. Enteados, adotados também. Adotados hoje. Ele assume a mesma posição daquele filho que foi registrado. Porque a adoção é um ato jurídico pelo qual o judiciário convola ao cidadão como o filho de outro cidadão. Mesmo que essa adoção não seja de forma legal, ele tem direito, se ele comprovar. Com certeza, a adoção socioafetiva. Ou seja, comprovou-se o laço de afinidade, inclusive pós-mortem. A gente tem visto alguns julgados no sentido de dar direitos hereditários àqueles que, embora não sejam filhos de direito porque não foram registrados ou porque não foram adotados e não têm laços sanguíneos, o judiciário, hoje o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que essas pessoas também têm direito à pensão alimentar. E como que é calculado o valor da pensão? Olha, nós não temos uma fórmula matemática a respeito da pensão alimentar. Vai de caso a caso. Obviamente que nós falamos de uma pessoa que seja uma pessoa afortunada, ela vai pagar mais do que a pessoa que tem menos recursos. Assim como a necessidade também tem que ser demonstrada. O que é a necessidade? É o que o ser humano necessita para sobreviver. É luxo? Não. Nós entendemos que não pode ser luxo. Ter um carro 0 km? Não. É o quê? É a questão de pagamentos, por exemplo, de alimentos, no que se diz respeito ao alimento in natura, que é o supermercado, que é a conta de água, que é a conta de luz, certo? Se tratando de criança, um lazer, tudo isso é colocado. Mas não existe uma conta científica, uma conta matemática. Vai girar de caso a caso. É sempre feito um acordo, né? Estudado os casos e feito um acordo, de acordo à situação de cada caso, né? Geralmente as ações de alimentos que a gente tem manejado e defendido, elas descambam em acordo, mas o juiz, com a sua experiência, o magistrado com a sua experiência, ele vai reunir as condições que tem dentro do processo, vai valorar as provas, valorando as provas, vai ver qual é a necessidade do cidadão e qual é a possibilidade do outro de pagamento. Geralmente essa situação do pagamento, qual que é a dica para a pessoa que efetua esse pagamento, já teve um processo, já foi estipulado um valor, qual que é a dica que ele tem que ele tem que seguir ali na hora de fazer o pagamento? O ideal é que faça um depósito em conta identificado e guarde esses recibos. Por quê? Não só a questão da pensão, para a questão da pensão alimentícia, mas também para a sua declaração de imposto de renda, para aqueles que declaram.
porque é de suma importância ter esses recibos. Por exemplo, eu já tive clientes no meu escritório que faziam declarações de imposto de renda e tendo abatimento no que diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia e foi instado pela Receita Federal a demonstrar aquelas comprovações. Aí ele não tinha os documentos, teve que ir ao banco, pedir segunda via e assim, ficou um pouco tumultuado. Então o ideal é o quê? Aquele recibo bancário, ele às vezes mancha, ele às vezes apaga, o ideal é que se faça uma cópia, guarde, o ideal mesmo é digitalizar. Quando eu quero algum documento, eu sempre oriento a digitalizar aquele documento, arquiva. Hoje nós temos celulares potentes, nós temos computadores potentes. Além de tudo, ter uma pasta guardada no que diz respeito a essa questão de guardar a comprovação do pagamento. Até porque se ele não pagar, ele pode vir sofrer qualquer sanção, né? E chegar até a ser preso. Com certeza. Hoje a lei é bem clara no que diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia. Nós temos 2 ritos. O primeiro o cidadão não pagou, o que está sendo alimentado, ele pode pedir os 3 últimos meses de não pagamento na justiça. Esses 3 últimos meses, os que vencerem no decorrer do processo, geram a prisão daquele que não pagar, se ele não pagar ou não justificar. Ou seja, até 3 meses seria tolerável, vamos dizer assim, de atraso, é isso? Não, atraso nenhum dia. Nenhum dia. Já se pode, né? A partir do primeiro dia já se pode executar, sem problema algum. Mas a experiência tem dito, né? Porque às vezes o mercado é dinâmico, às vezes a pessoa não recebe o pagamento no dia, então fica estipulado até o 5º dia útil, a maioria das vezes, né? E às vezes a pessoa não consegue honrar naquele dia, então às vezes demora. Mas se passou de 3 meses, o que enseja a prisão hoje, alimentar, passou de 3 meses, até 3 meses, o cidadão ele pode ingressar com a ação de execução de alimentos e compelir o outro ao pagamento sob pena de ser decretada a sua prisão, desde que ele não pague ou desde que ele não justifique o não pagamento. Vamos exemplificar. Suponhamos que o cidadão é alimentado com um salário mínimo por mês. Aquele cidadão perca o emprego. Ele não tem condição de pagar de realizar aquele pagamento. Ele vai pegar a carteira de trabalho dele, vai demonstrar para o juiz: doutor, olha, eu fui despedido. Excelentíssimo senhor juiz, eu fui despedido, eu não tenho condições de fazer esse pagamento, eu não tenho condições de arcar com esse pagamento. O juiz então vai suspender aquele rito de prisão. Ele vai determinar que se faça a execução do patrimônio daquele devedor. Mas se o juiz desconfiar de que há uma burla à lei, de que há um engodo, uma má-fé, o que vai ocorrer? Vai ser decretada a prisão por até 90 dias daquele cidadão. Não tem, então, prejuízo para o beneficiado, no caso. É feita a execução do patrimônio. Ele tem que pagar de qualquer forma. De qualquer forma, o cidadão tem que pagar. Tem que pagar. Falando agora, doutor, sobre revisão, que é um assunto também muito polêmico. Existe um prazo para pedir revisão? Existe, eu falo de ambos os lados, né, para diminuir ou aumentar. Qual que é a orientação para a pessoa que pretende pedir uma revisão da pensão? Veja bem, a ação revisional de alimentos, ela é prevista em lei. Como é que ela funciona? Ela funciona. Aquele que tinha a possibilidade de pagamento anterior bastante abastada e teve uma queda dos seus rendimentos, ele pode pleitear junto à justiça para que diminua o valor daquela pensão e venha a fazer com que o judiciário, através de sentença judicial, arque com um pagamento bem menor do que aquele que ele estava pagando antes. Assim como aquele cidadão que tem uma pensão alimentar abaixo, aquém do que ele necessita, ele vai pedir uma revisão junto ao judiciário que vai aumentar, que poderá aumentar eventualmente o pagamento daquele que faz o pagamento da pensão alimentícia. É tudo feito um estudo, né, baseado em provas apresentadas. Tudo no direito chama-se prova. Sem prova você não consegue fazer absolutamente nada. E o mais importante, a necessidade, embora ela seja preeminente e notável para aqueles que não têm condições de trabalho, ou que não têm condições físicas, ou que estão acometidos por alguma patologia, alguma doença, a gente tem que mensurar o que realmente é necessário para que aquele cidadão sobreviva. Não que ele luxe, não que ele faça viagens internacionais, né? Porque é muito comum, às vezes, eu já vi alguns pedidos na justiça, por exemplo, de que tenha que se manter o padrão de vida anterior. Ora, obviamente que quando se faz uma separação e a depender o divórcio e a depender do patrimônio que é amealhado ou da comunhão de bens que é feita patrimonial daquele casal, obviamente que ambos vão sofrer
no que diz respeito ao que era antes e o que é depois. Não tem como manter o mesmo padrão. Né? Obviamente que não. É porque a pessoa separou, ele tem que tentar seguir a vida. Né? Dar continuidade à sua vida. Existe um prazo pré-determinado até quando deve se pagar uma pensão alimentícia? Veja bem, vamos falar primeiro sobre o prazo da revisional que você tinha me perguntado e eu acabei não respondendo. A revisão, ela não tem prazo, ela pode ser feita a qualquer momento. Assim como a ação de alimentos, ela pode ser feita a qualquer momento. Por exemplo, o STJ recentemente decidiu que um ex-marido que estava sofrendo de patologia cancerígena pedisse à sua ex-esposa, já separado de fato de direito há mais de 20 anos, pensão alimentar. Porque eles eram ligados por laços de afinidade. E o STJ entendeu que ele poderia vir a pleitear a ação de alimentos. Teve a ação de alimentos deferida. A ação revisional também ela não tem prazo. Ela pode ser pleiteada a qualquer momento e a qualquer instância. A qualquer momento e a qualquer instante. Desde que presente a necessidade e presente a possibilidade de pagamento. Doutor, existe um prazo estipulado de idade para que essa pessoa receba, para que o beneficiado pare de receber a pensão? Não há prazo fixado em lei. Desde que haja necessidade e haja a possibilidade, que é esse binômio que a lei coloca, deve-se pagar a pensão alimentar. Exemplo, o que é comum? O cidadão nasce, ele entra na adolescência, ele entra na sua juventude, então ele vai para uma faculdade. Então a normalidade é até que ele esteja na faculdade que os pais ou quem deva arcar com essa pensão alimentar deva seguir fazendo o pagamento. Ele pode estar com 23, com 24, com 25, com 26 anos. Não há uma... chegou com 18 anos, é muito comum, né? Você ouvir falar, chegou com 18 anos, eu não tenho mais obrigação alimentar? Depende. Vai de caso a caso. Pode ter 50, isso é dependente. Ainda ser dependente. Por exemplo, eu tive um caso no meu escritório de um cliente meu que era advogado, o irmão ingressou com uma ação judicial pedindo alimentos. O irmão tinha 60 anos de idade, ele não tinha mais ninguém. E nós conseguimos lograr isso mostrando que ele não tinha a possibilidade de pagamento. Mas se ele houvesse a possibilidade, ele teria que arcar. No caso de uma esposa, por exemplo, uma ex-esposa, existe alguma coisa pré-determinada a respeito disso? O ex-marido ele tem que pagar até quando? Até um novo relacionamento? Até ela arrumar um emprego? Como que funciona essa questão? Olha, vai de caso a caso, voltamos a dizer, mas o que nós temos visto aí é que o judiciário hoje ele está pré-determinando um determinado tempo para aquelas pessoas que não têm condições de se alimentar. Né? Quando a gente fala de se alimentar, é no sentido de que não tem a condição de se prover. Né? O judiciário hoje tem mantido as decisões que a gente tem visto, que ele pré-determina determinado tempo. Por exemplo, se a pessoa é sadia, ela tem totais condições de trabalho, o judiciário pré-determina um determinado tempo até que ela se restabeleça. Ela se restabelecendo, cessa-se a obrigação de pagar. Obviamente que se ela não se restabelecer, ela vai existir a necessidade de pagamento, ela pode vir ao judiciário e pedir para que aumente aquele prazo. Mas, geralmente, os judiciários têm determinado prazo. É um comodismo também da outra parte. Obviamente. Eu já tive caso, por exemplo, de um cliente na qual a sua ex-esposa era uma advogada e não trabalhava. E ela pleiteou alimentos e o judiciário falou, não, a senhora tem totais condições de pagamento, então a senhora vai ter que arcar com esse pagamento trabalhando. E foi determinado para ela num determinado período, durante 2 anos e meio, salvo engano, e então nós conseguimos retirar aquela pensão alimentar. É isso aí, doutor. Muito obrigado pelas explicações. Tenho certeza que tirou as dúvidas de muita gente em casa aí. É um tema complexo, é o que agradeço. É um tema complexo, vai de caso a caso, não há uma fórmula matemática, como nós dissemos no começo, mas nós que agradecemos a TV Três Fronteiras pela oportunidade de estarmos aqui falando para todos os seus telespectadores.